testemunhar algo que eu vivi e juntamente com uma palavra. A Andréia disse que tá ouvindo bem. Então tá bom, tá tudo certo. Vão entrando. Agora eu tô conseguindo ver essas irmãs que estão entrando, tô conseguindo ver aqui em cima, ó. As pessoas que entraram. Vão dando um joinha e vão compartilhando com outras pessoas. Sheila, me ajuda aqui, onde que a gente faz para estar compartilhando, marcando outras pessoas? Tu que entende melhor. Aqui aparece embaixo para enviar. Aqui? Que tu manda o convite para as pessoas. Ah, tá. Vou mandar o convite aqui para algumas pessoas. Mas eles estão me vendo ou estão vendo isso aqui que eu tô fazendo? Não, eles estão te vendo. Ah, tá. Então tá certo. Tudo certo, vou esperar mais um pouquinho, enquanto entra mais algumas pessoas. Vocês só vão me passando se vocês estão ouvindo bem. E a gente tentou lá pelo Instagram, não teve jeito. Depois eu vou colocar lá, mas no momento vai ter que ser por aqui. O que importa é que vai dar certo, né? Por aqui ou por lá, vai dar certo em nome de Jesus. Compartilhe com outras pessoas. Deixa eu mandar aqui. A Sheila falou que tá tudo certo. Vamos lá. Vou mandar convite. Já vamos começar, pessoal. Só um pouquinho pra gente se organizar aqui. A Sandra. Ney. A Joana. Boa noite, Joana. Boa noite, a Raquel, a Sheila, a Andréia, a Irmanice. Que bom ter vocês aqui. Quem mais? A Larissa, que está assistindo pelo Instagram do Ney. Vamos ver aqui. O Face não está permitindo comentar. Dá uma olhadinha lá, irmã Nilda, porque tá vindo alguns comentários aqui. Tenta de novo, irmã Nilda. Porque aqui tá parecendo que as pessoas estão comentando. Vão comentando aqui na live, dando um joinha pra gente ver se tá tudo certo. Vamos ver. Irmã Nilda, deu certo? Conseguiu? Manda um joinha aqui. E hoje nós vamos... O tema dessa live é morrer para viver. O diagnóstico. E é sobre isso que nós vamos falar. É sobre esse testemunho que eu quero contar aqui para vocês. Quero dizer que é muito bom estar aqui. Que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha falar ao teu coração. Deixa eu ver aqui o que foi colocado, só um pouquinho. Ó, o que aparece ali para a irmã Nilda. Ah, limitou quem pode comentar. Como é que eu faço? Como é a primeira vez, a gente fica um pouco perdida, mas vai dar tudo certo. Regis, ela tem Cláudia. que seguir, né? Pra poder... Ela tem que ser tua amiga, né?
no caso. A Clarice também entrou. Sejam todas bem-vindas. Irmã Nilda, vê se você já me segue aqui no Facebook, que de repente é por causa disso. Eu vou começar. Já quero primeiramente fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Vocês me disse que tá boa a conexão, se vocês estão conseguindo ver bem. Elisângela Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Daí vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver se a imagem tá boa, tá? E se o som também está bem. E eu quero já fazer uma oração de agradecimento a Deus por esse momento e por essa oportunidade. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por tua graça e pela tua misericórdia. Por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, ministrando a tua palavra, testemunhando o que você fez na minha vida, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, alcance vidas, alcance pessoas, Senhor. E eu te louvo e te agradeço por tudo. Fica conosco, Senhor, que possamos ser impactadas, Deus, com a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Meninas, o que eu quero falar com vocês, que eu passei por um diagnóstico no dia 2 de abril, agora de 2025. Eu fui fazer um exame de mamografia, um ultrassom de mamografia, um exame de rotina, um exame normal. E quando eu cheguei lá fazendo aquele exame, eu tive um diagnóstico negativo. E eu fui porque eu também tinha, do lado direito, sempre tinha uma bolinha ali, um nódulozinho que me incomodava. E por conta disso, eu fui procurar o médico. Chegando lá, ele olhou e não tinha nada do lado direito. Mas quando chegou no lado esquerdo, e ali ele parou. Ele começou a passar ali, passando para frente e para trás com o aparelhinho, e ali ele parou e ele disse assim, encontremos algo aqui, ele falou assim. E dele disse assim, tu não tá sentindo nada, tu não sente nada? Eu disse assim, não. Ele disse assim, nossa, olha o tamanho que tá, ele dizia assim para mim. Olha o tamanho que tá, como é que tu não viu isso antes? Eu disse, mas eu não sinto nada, eu disse para ele, eu não sinto nada. E ali ele começou a falar da situação que estava. Ele começou a falar o tamanho que estava aquele nódulo, o formato daquele nódulo. E ali já travei. Ali eu já fiquei muito nervosa, já fiquei tensa. E comecei a engolir o choro. E na mente eu já comecei a falar com o Senhor, perguntando para Deus o que é que estava acontecendo. Que eu não esperava aquilo. E eu não sentia nada. E ele disse assim, olha, tu tens que procurar um médico um quanto antes para ver se já não está enraizado, se já não passou pelas tuas glândulas, se já não, como é que fala, que passa ali para a corrente sanguínea. E ali ele começou a falar e eu fiquei quieta ouvindo aquele médico me trazendo aquele diagnóstico. Foi pelo SUS a primeira vez. E a moça que estava digitando ali, colocando tudo o que precisava naquele papel, eu conheço ela, é uma amiga minha. E ali o médico começava a dizer, olha, tu procura um médico um quanto antes para fazer uma biópsia, para ver, porque já está em birragem 5, e o tamanho que ele está e a proporção. Muito assustada, saí daquele consultório com uma sentença. Porque quem recebe um diagnóstico desse, quando o médico te fala algo dessa situação, você sai de lá com uma sentença. Você não consegue pensar que pode ter uma solução. No primeiro momento, o teu emocional fica abalado e você já pensa no negativo. No primeiro momento, você fica sem chão. Foi assim que eu me senti. Saí daquele consultório, fui para o meu serviço. Chegando ali no meu serviço, eu me desabei em chorar. Eu me desabei num choro e eu não conseguia falar nada, eu só chorava. Passou uns minutos, consegui me acalmar e conversei com a minha patroa. Contei para ela o que o médico tinha me falado. Ali tive a
A orientação dela me acalmou também. Depois trabalhei aquela manhã pensando e falando com Deus o que estava acontecendo. E dentro de mim ficou um medo muito grande. Dentro de mim, meu coração queria saltar pela boca. Porque a gente veio de uma situação que a minha mãe tinha passado por um câncer de mama. Glória a Deus, a minha mãe teve a cura. Ela passou por todo o processo, ela teve a cura. Ela teve na mama do lado direito. Então a gente já fica receosa, a gente já fica com medo. Mas enfim, quando cheguei em casa, meu marido veio almoçar e quando ele chegou, eu disse para ele, olha, o médico falou que tá assim, 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 já tá em Birrage 5. Eu até quero mostrar aqui para vocês. Ó, o exame que eu fiz e esse foi o que eu fiz pelo SUS. Eu não sei se aparece aqui, ó. Aqui, ó. Categoria 5. E esse aqui foi o que eu fiz particular. Que daí aqui mostrava que estava em Birrages 4. E depois teve o diagnóstico da biópsia que eu fiz. Mas quando eu recebi, contei pro meu marido quando ele chegou em casa. E ali eu me desabei num choro. Era só o que vinha. Um choro e uma sentença sobre a minha vida. E era esse o sentimento que eu tinha. Enfim, meu marido disse que aquilo não era possível, mas que nós íamos orar e que Deus estava no controle de toda a situação. E é verdade, né? Deus estava no controle de toda a situação. E isso foi numa quarta-feira, dia 2 de abril, foi numa quarta-feira onde eu tive o primeiro diagnóstico. Na próxima quarta-feira, já fomos procurar um procedimento para fazer numa clínica em Rio do Sul, uma clínica particular, muito bem conceituada, para fazer, porque eu pensei, foi pelo SUS, deve ter dado alguma coisa errada. Eu vou fazer no particular e já vou fazer todo o procedimento que tinha que fazer uma infusão para fazer uma biópsia. Então, eu já fiz um novo ultrassom e todo o procedimento para fazer essa biópsia. E isso foi na próxima quarta-feira, no dia 9 de abril, onde eu fui fazer esse procedimento. Chegando lá, diante daquele procedimento, eu sou uma pessoa que tem muito medo de agulha. E era uma agulha grande que eles faziam, ela dava uma pressão ali. E eu muito tensa, muito nervosa, tava eu, meu marido e a minha filha. E ela pediu para entrar comigo, ela entrou. E chegando naquela maca deitada, onde ela me explicou todo o procedimento que ia ser feito, eu fiquei muito tensa. Muito nervosa, minhas mãos geladas, minha mão ficava suada. E ali eu comecei a falar com Deus, naquela maca. E durante aquele dia eu tinha ouvido um louvor, Aquieta minha alma. E eu ficava, Senhor, aquieta minha alma, Senhor, faz o meu coração ouvir a tua voz. E assim foi. E ali deitada, ela me explicou o procedimento e eu disse para ela se eu poderia botar uma toalhinha no meu rosto. Eu não queria ver aquilo, estava muito tensa, muito nervosa. Ela deu uma bolinha, eu fiquei apertando aquela bolinha ali nas mãos. Enquanto ela fazia o procedimento, as lágrimas pingavam. E eu ficava com esse louvor na minha mente. Aquela médica ali foi usada muito pelo Senhor. Ela disse assim para minha filha. Ela perguntou para mim, você gosta de alguma música? Eu disse, eu gosto de ouvir louvor. Ela disse assim para minha filha, consegue colocar um louvor para a mãe? A minha filha pegou meu celular e foi no YouTube. E ali estava a música que eu tinha ouvido durante o dia. Aquieta minha alma. Minha filha colocou aquele louvor e eu comecei a ouvir. E aquilo foi aquietando a minha alma e eu conseguia ver o Senhor me acalmando. E aquela médica ali, ela me trouxe paz. Eu senti a presença do Senhor naquele lugar, muito forte, muito forte. E quando terminou todo aquele procedimento, ela disse, olha, Andressa, realmente tem um nódulo. Ele está deste tamanho, ela me deu a proporção do tamanho que ele estava. Ela falou para mim que realmente tinha a probabilidade muito grande de ser um nódulo maligno pela característica, pelo formato dele. Mas ela me falou uma coisa, ela disse, Andressa, o que tu podia fazer, tu já estás fazendo, tu estás aqui. Agora não cabe mais nada a você. Aquela médica falou bem isso para mim, confia, somente confia, o que tu podia fazer, tu já estás fazendo. E isso era uma verdade.
Mas naquele momento ainda aquela sentença pesava sobre a minha vida. Vim para casa. E daí eu ia ter o resultado desse procedimento no dia 16 de abril, ia sair o resultado, que seria uma outra quarta-feira, a próxima quarta-feira. E naquela quarta-feira que eu fiz, quando chegou na sexta-feira, meu marido foi trabalhar. E eu vim para esse quarto aqui onde eu estou, e ali eu me botei de joelho naquela cama, e tudo que eu queria era chorar e falar com Deus. Tudo que eu queria era expressar de verdade para o Senhor o que eu estava sentindo, expressar para Ele os meus medos, a minha preocupação, a minha angústia, e o que estava roubando a minha paz diante daquela situação. E eu queria falar para Ele. E quando eu dobrei os meus joelhos ali e comecei a falar para o Senhor começava a falar muito forte na minha mente. O Getsemane, Getsemane. E eu disse, Getsemane. E o Senhor falava para mim, o Getsemane. E o Senhor diz assim, estou concluindo a mensagem. E já fazia um tempo que eu estava... preparando uma mensagem que falava sobre Jesus no Getsemane. E eu nunca conseguia trazer essa palavra, ministrar essa palavra, e ela ficou guardada, e ela eu não conseguia terminar essa palavra, não tinha um fim dela. E naquele dia o Senhor falou para mim, o Getsemane, estou concluindo a mensagem. Na hora eu me levantei, peguei o meu caderno e comecei a anotar tudo que o Senhor me falava. E eu quero falar para vocês tudo que o Senhor falou para mim. Eu quero compartilhar isso com vocês, do que Deus falou comigo através desse diagnóstico. E depois eu vou falar o resultado do que veio, do que a mastologista falou. Mas eu quero ler com vocês. E já peço para você estar compartilhando com outras pessoas. Só abrir um parênteses aqui para dizer, é uma pena porque a gente tinha se programado para fazer lá pelo Instagram, mas não deu certo. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, e glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Amém? Eu quero ler em Mateus capítulo 26, 36. 26, 36, que diz assim. Então chegou Jesus com elas num lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. 38. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No 40. E voltando-se para os discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42. E ainda a segunda vez orou, dizendo, Pai meu, se esse cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. O 43. E voltando, achou-se outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Até aqui. E o Senhor começou a falar sobre o Getsemane e concluir essa mensagem. E o Senhor começou a dizer para mim que no Getsemane é um lugar de entrega total. Getsemane, o que Jesus passou ali, foi um momento de dor, um momento de angústia, um momento de sofrimento. Eu já quero dizer para você que tudo que nós passamos aqui nessa terra, por maior que possa ser a aflição, por maior que possa ser a angústia que a gente esteja passando, independente do que a gente esteja passando, de maior dor que você possa imaginar, porque dor é dor, a minha dor é uma, a tua dor é outra, a gente não tem como medir, dor é dor. Só que nada que a gente passa aqui nessa terra vai se comparar com o Getsemane que Jesus passou.
Só que ele deixou ali para nos deixar uma lição e para dizer, eu entendo vocês. Eu sei que vocês sentem dor, eu sei que vocês sentem angústia. Ele deixou isso aqui para nos deixar uma lição e dizer que ele nos entende. E o Senhor começou a dizer para mim que Getsemane era um lugar de entrega total, que era um lugar de dor e que era um lugar de angústia. Getsemane é tudo aquilo que nos traz medo, que nos traz aflição, que nos traz angústia, que nos causa dor. O Senhor começou a dizer para mim que é o lugar onde você entra sozinho no Getsemane. Porque quando os discípulos estavam com Jesus ali, eles foram os 12. Quando chegou no Getsemane, que o Getsemane é um lugar, o Monte das Oliveiras, quando eles chegaram ali, naquele lugar onde tinha aquelas oliveiras, onde Jesus ia orar, eles foram com Jesus até ali. Só que eles caminharam mais um pouco e foi somente 3 discípulos com Jesus. Os 3 discípulos mais chegados. E ali, naquele momento, o Senhor, a Bíblia nos fala que o Senhor entrou um pouco mais naquele Getsemane. Ele entrou um pouco mais, onde ele foi orar sozinho. E quando ele entrou, foi somente ele. Os 3 não foram com ele. Jesus entrou sozinho para dentro daquele Getsemane. Até um tempo, um processo, um pedaço da caminhada, alguns foram com ele. Mas adiante ele precisou ir sozinho. Era o processo que ele precisava passar e ele era sozinho nesse processo. E você vai entender o sozinho deste processo. E o Senhor dizia para mim que no Getsemane a gente não ficava só. Que no Getsemane a gente tinha companhia. E Deus começava a ministrar no meu lugar que Getsemane ele era um lugar também de comunhão. Um lugar onde a gente está totalmente entregue e vulnerável ao Senhor. Porque quando a gente tem uma sentença, a gente tem um diagnóstico desse. Sabe aquelas situações que você briga, discute, reclama? Que te faz você tirar, que faz a tua carne pecar? Quando você recebe um diagnóstico desse, essas situações, elas perdem completamente a importância. Essas situações, elas caem por terra, elas não têm mais importância, elas perdem o valor. Porque o verdadeiro valor que você encontra nesse momento é a vida. Tudo que você quer é viver, tudo que você quer é uma direção de Deus, tudo que você quer é a presença de Deus, tudo que você quer é ficar perto das pessoas que você ama. E eu comecei a falar com algumas pessoas específicas, pedindo oração pela minha vida. Primeiro eu procurei as minhas irmãs e gravei um áudio pedindo para elas orarem pela minha vida. Expressei para elas o que eu estava sentindo, expressei para elas os meus medos. Primeira pessoa, na verdade, quem eu falei foi para o meu marido, depois para minha filha. Contei para a Larissa o que estava acontecendo e ali a gente chorou junta, mas confiando em Deus o tempo inteiro. Falei com as minhas irmãs, falei com cunhadas minhas pedindo oração pela minha vida e assim eu fui. Porque eu sei que Deus poderia fazer. Eu sabia que Jesus tinha o poder de mudar toda aquela situação. E eu sempre dizia assim, ó, Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Senhor, mas eu aceito a tua vontade. Jesus, eu não aceito o diagnóstico do médico, mas eu aceito o teu diagnóstico. Eu aceito, Senhor, a tua palavra. Jesus, eu aceito aquilo que tu queres para minha vida, a tua vontade. Deus, se tu queres que eu passe por todo esse processo, Senhor, eis-me aqui. Eu aceito passar por esse processo se tu queres, Deus. Eu me entreguei completamente àquilo. Em nenhum momento eu questionei de dizer que eu não queria passar por aquilo. Por contrário, disse, Deus, se tu queres me levar dentro de um hospital para levar a tua palavra, para falar, Senhor, eu aceito, Senhor, eu quero a tua vontade sobre a minha vida. E ali pedi para aquelas pessoas orarem por mim, conversei com elas. E eu tenho certeza que muitas pessoas estavam em oração pela minha vida. E a oração, não é que a oração tem poder, mas para quem a gente ora, o Deus a quem a gente serve, o Jesus que a gente ora, é para Ele que tem poder. A nossa oração tem poder diante dEle. E o Senhor começava a falar para mim que no Getsemane é um lugar de comunhão, que Getsemane é um lugar de presença. É um lugar de prensa, mas você tem a presença.
O Senhor começava a me dizer que Getsemane é um lugar de adoração. Ali você adora, porque tudo aquilo que te sobrecarregava, todos os teus medos, todas aquelas coisinhas bobas que você discutia, que você reclamava, naquele momento aquilo tudo caiu por terra. Aquilo não tinha mais importância. Tudo que eu queria era adorar Jesus, tudo que eu queria era a presença dele, tudo que eu queria era ter comunhão com ele, tudo que eu queria era saber o que Deus tinha para minha vida e uma entrega completa. Eu me entreguei completamente à vontade do Senhor. Sabe assim, quando você não quer mais perder tempo da tua vida? De repente você está passando por essa situação, que você está num Getsemane, você está num momento difícil da tua vida. E quando a gente se encontra nesse momento de Getsemane, de dor, porque Getsemane é um lugar de prensa, é um lugar onde Jesus passou, onde foi um lugar de dor para ele. Depois do Getsemane, eu já quero me adiantar, né? Mas depois você vai ver o que aconteceu depois do Getsemane. E naquele momento ali, você quer viver e é como se fosse o teu último dia. Você quer fazer tudo que você não tinha feito antes. Você não quer se importar com coisas deste mundo. Você quer estar com pessoas que você ama. E foram 14 dias dessas situações. E eu digo para vocês, eu não trocaria esses 14 dias por nada. Nada diante do que eu vivi com o Senhor. E Deus me falava assim, ó. Deus não nos livra do Getsemane. Tudo que eu tô lendo aqui para vocês foi coisas que o Senhor falou comigo e mandava eu anotar. Deus não nos livra do Getsemane. Ele permite a prensa. Porque Jesus, ele precisou passar por aquele Getsemane para que hoje eu e você estivesse aqui. O Getsemane, ele não é em vão. O Getsemane é necessário. Todos nós precisamos dar uma chegada e passar por esse lugar. E eu anotei assim, porque depois do esmagamento sai o verdadeiro óleo. O óleo puro, o óleo fresco, o óleo que traz cura para as feridas de outros. O Senhor me falava que no Getsemane, você entra azeitona. Você entra no Getsemane sujo. Nós, Senhor não porque Jesus não tinha nada disso. Jesus, ele era santo, ele era perfeito, ele não tinha pecado. Mas nós somos essas oliveiras que entramos, aquelas azeitoninhas que entram lá, às vezes sujas, às vezes com problemas sérios. Mas você entra azeitona, mas quando você está nesse Getsemane, você sai de lá azeite puro, o melhor azeite. Esse azeite ele sai para curar outros, para curar feridas, porque quando a azeitona ela é espremida naquelas pedras que passam rodeando ela ali, que ela é moída naquelas pedras, aquela azeitona ela não é mais azeitona. Dali sai o melhor azeite. E aquele azeite são distribuídos, divididos em partes. Só que o melhor é o primeiro, que é o puro. E aquele puro eles usavam para curar feridas. E nós entramos no Getsemane e saímos de lá com o melhor azeite. Um azeite de cura, um azeite de renovo para curar outros, para a vida de outros. O Senhor me falava também que Getsemane é lugar de tratamento, é lugar de morte para viver. Quando o Senhor falava comigo sobre o Getsemane, Deus dizia para mim que eu precisava morrer para coisas que estavam dentro de mim e que o Senhor não queria. O Senhor começou a tratar no meu orgulho, nas minhas feridas. O Senhor começou a tratar nas minhas dores, naquilo que me fazia mal, naquilo que me irava. Eu quero te perguntar, o que tem sido o teu Getsemane? Para mim, o Getsemane naquele momento foi esse diagnóstico que eu recebi. Esse foi o meu Getsemane. E cada uma de nós sabemos qual que é o nosso. A situação mais difícil que você está vivendo hoje, ela é o teu Getsemane. Só que não é um lugar de morte física. É um lugar de morte da nossa carne. É um lugar que a gente morre para o nosso eu. É um lugar que a gente morre para o nosso orgulho. É um lugar que a gente morre de tudo aquilo que não convém. E Jesus, ele precisou morrer para que nós viesse a ter vida. E Deus quer que nós morramos para que realmente a gente tenha a verdadeira vida, que é o que Ele quer que a gente tenha.
E o Senhor falava para mim, no Getsêmani, Jesus foi preso. No Getsêmani, Jesus ele foi julgado. Pedro negou a Jesus no Getsêmani. No Getsêmani, ele foi zombado pelos soldados. No Getsêmani, Jesus ele foi crucificado. Jesus foi morto, sepultado. Mas no capítulo 28, Jesus ressuscitou e Jesus foi vivo. Ele passou por todo um processo. E eu e você passamos por esse processo. Esse processo faz com que a gente venha morrer para tudo aquilo que impede nós de viver. E de viver verdadeiramente para aquilo que o Senhor nos formou e fomos designados. Morrer verdadeiramente para aquilo que Deus quer que a gente viva. A gente precisa morrer todos os dias. E foram 14 dias onde eu comecei a experimentar na minha carne a morte que estava vindo sobre a minha vida. Onde Deus foi tirando muitos embaraços. Onde Deus começou a abrir a minha visão espiritual de coisas que eu não via. Onde eu comecei a dar valor para coisas que eu já não dava mais valor. Porque conforme as coisas vão acontecendo, o dia a dia, as correrias, você não vai se importando com algumas coisas. Elas vão passando despercebida. Você não dá muita bola para as coisas que acontecem dentro da tua casa. Às vezes você já não dá mais tanta atenção para os teus filhos, para o teu marido. Vai passando despercebido. Sabe quando você ganha uma flor? E você ganhou aquela flor e aquela flor é linda, bonita. E você olha, nossa, que flor maravilhosa. Você pega aquela flor e você coloca ela na tua estante. Só que daí você começa a deixar, você não rega mais. Você não põe no sol. Você não dá as podas que ela precisa. Mas a flor tá ali. Aquela florzinha, ela tá ali naquela estante. E quando você percebe aquela flor está morta, porque você esqueceu de cuidar. E isso acontece às vezes no dia a dia. A gente vai deixando, vai passando despercebido. A gente fica tão distraído com tantas coisas. E o que é importante de verdade, a gente acaba esquecendo. Mas quando Jesus nos leva para um Getsêmani, a planta começa a ter valor novamente. Você começa a dar um valor imenso para o teu marido, para a tua casa, para os teus filhos. Você não está importando se você vai conseguir fazer isso, vai fazer mais um aniversário, se você vai conseguir fazer festa, se você vai comprar roupa. Não. Você só quer viver e estar com aquelas pessoas. Sabe, eu tinha um monte de coisas assim que eu dizia, depois eu vou fazer, depois eu faço. Eu queria fazer tudo. Tudo. Eu estava parada espiritualmente. E eu queria falar de Jesus para todo mundo. E Deus começava a me despertar. Aquilo começou a crescer tão forte dentro de mim que eu queria gritar para as pessoas falando de Jesus. É como se eu dissesse assim, a minha vida está acabando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar. E os meus olhos espirituais foram abrindo diante dessa situação. E com os meus joelhos dobrados, teve um momento que o Senhor falou assim para mim, Andresa, no Getsêmani, você não fica sozinha. No Getsêmani, o próprio Pai fica com você. No Getsêmani, o próprio Deus, ele está conosco. As pessoas que caminham com a gente, elas não vêm junto. Elas vêm até certo ponto. Porque quando eu chegava no meu quarto, era o meu momento de estar sozinha. Era o meu momento somente eu e ele. Era o momento que não vinha minha filha, que não vinha o meu marido, não vinha os meus amigos, não vinha ninguém comigo. Era somente eu e o Senhor que vinhamos ali, naquele momento. E aqui, o Senhor dizia, Jesus dizia, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. O próprio Deus estava ali. E o próprio Deus não impediu que Jesus passasse. E hoje Jesus, ele não nos impede de passar por esse processo. Isso por amor à nossa vida. E nesses dias que foram acontecendo, desses 14 dias, eu e o meu marido, nós fomos na casa do meu cunhado e da minha cunhada. Foi eu, ele e a minha sogra. Chegando lá,
eles já sabiam do que estava acontecendo, eu já tinha conversado com a minha cunhada, falei para ela até uma situação, pedi para ela atender sobre isso. E eu estava muito aflita. E antes de ir embora, meu cunhado falou assim para mim: Deza, a gente pode orar por vocês? Por ti? Eu disse: pode. A gente foi para aquela sala. Eu, meu marido, a minha sogra, o meu cunhado e a minha cunhada. E ali, num clamor muito grande, eles começaram a orar pela minha vida. E eu queria gritar. A minha alma gritava dentro de mim naquele momento. Eu não tinha o resultado ainda. Eu não sabia o que seria o resultado. Eu não sabia o que ia vir depois daquele exame que eu tinha feito, daquele procedimento. E eles orando, clamando pela minha vida com muita autoridade do Senhor, com muita autoridade. E a minha cunhada ali, ela me abraçou, eles colocaram, a minha cunhada colocou a mão ali sobre mim. Eles colocaram a minha mão na minha cabeça. A minha sogra e meu marido levantaram a mão. E foi uma oração tão genuína, tão sincera de toda a alma. Sabe aquela oração assim que você quer gritar, que você quer se jogar? E tinha uma presença tão grande do Senhor naquela sala, tinha uma presença tão grande envolvendo do Senhor naquela sala. E enquanto eles oravam por mim, eu só dizia: Deus, eu aceito a tua vontade. Na minha mente eu só dizia: Senhor, tá me doendo, tá doendo muito, Senhor, porque tu sabe dos meus medos. Tu sabe das minhas preocupações, Senhor. E na minha mente vinha muito forte a minha filha, o meu marido, e uma dor terrível assim na minha alma. E ao mesmo tempo eu sentia uma paz do Senhor que eu dizia: Deus, eu aceito a tua vontade, Senhor, eu quero viver o que tu tens para minha vida. E naquela oração, o meu cunhado começou a liberar palavras sobre a minha vida. Ele dizia assim: Deus vai mudar o diagnóstico. Isso não vai acontecer. Nós cremos que não vai ser. Nós cremos que em nome de Jesus não vai ser maligno. E começando a falar. E todos em concordância, meu marido, a minha sogra e a minha cunhada, nós todos em concordância com aquela oração dele. Com muita autoridade sobre a minha vida. E ali a gente se abraçou. Sabe quando você sente teu corpo esmorecer, mole? Foi assim que eu senti. Foi assim que eu fiquei. E eu saí dali aliviada. E querendo viver a vontade do Senhor. E o Senhor me falava que no Getsemane, o próprio Pai, o próprio Deus está com a gente. Minhas lindas, deixa eu dizer algo para vocês. Cada uma de nós passa por um Getsemane. Mas eu quero dizer para você, você não está sozinha. Você pode achar que está sozinha, porque de repente as pessoas não estão à tua volta. De repente, as pessoas foram até um certo ponto contigo. E agora você se encontra sozinha. Sozinha, entre aspas. Porque você não está sozinha. O Pai está com você. O Pai está te dando direção, Ele está falando ao teu coração. O Pai está te permitindo esse Getsemane para algo maior. Porque depois desses 14 dias, Deus tem revelado muitas coisas e falado muito. Até hoje, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre esses processos. Então, assim, não queira fugir. Porque lembra-se, é preciso morrer para tudo que a gente tem vivido que não convém, para poder realmente viver. E para isso vai ter um processo, e o processo é necessário. Nós não podemos pular processo. Aquela azeitona, ela não pode virar azeite se ela não for para aquela prensa. É preciso passar pela prensa. Mas o Senhor está conosco em todo momento. E diante de um diagnóstico difícil, a última palavra ela vem do Senhor. A última palavra é dele, não é dos médicos, não é de ninguém. A palavra vem do Senhor. A nossa parte é orar, é clamar, é acreditar, é se entregar, é adorar. Porque Getsemane é lugar de adoração, é lugar de entrega, é lugar de uma entrega total. E era assim que eu me via, totalmente entregue, vulnerável ao que o Senhor tinha.
Ao mesmo tempo que dói, é maravilhoso. Ao mesmo tempo que dói, traz cura. Ao mesmo tempo que dói, você está forte espiritualmente. E tudo que Deus quer é que a gente fique forte espiritualmente. Porque quando a gente está forte espiritualmente, a gente está com o Pai. A gente consegue ouvir a voz dele e a direção que ele dá para a nossa vida. E quando chegou no dia 23 de abril, não, no dia 16 de abril, o resultado veio pelo meu e-mail. E era numa quarta-feira. Foi tudo. Toda quarta-feira acontecia algo. Chegou 7 horas da manhã, chegou pelo meu e-mail o diagnóstico. E quando eu abri aquele diagnóstico, estava escrito. E eu já tinha pesquisado, se tivesse escrito carcinoma, seria um nódulo maligno. E quando eu abri aquele e-mail, estava escrito fibroadenoma. E eu fui pesquisar o que era aquilo. E ali falou que era um nódulo, mas que ele não era maligno. No dia 23, fui para a mastologista levar o meu resultado. E quando eu cheguei ali para levar aquele resultado para ela olhou, fez todo o exame em mim novamente, e ela disse, tem toda a característica de um nódulo maligno, ela disse. Porque quando é benigno, são todos redondinhos assim, ela explicou que eram todos bem redondinhos. E esse nódulo que apareceu ali na minha mama esquerda, ele era todo deformado, todo tortinho. E ela disse assim, tem toda a característica de um nódulo maligno, mas ele não é, e ele nunca vai virar um nódulo maligno. Tu nunca vai precisar tirar. Pela tua idade, ela disse assim, ele não vai crescer mais, então não vai te incomodar. E na hora eu falei para aquela mulher, foi um milagre, foi o Senhor que fez, eu disse assim para ela. E ela disse, conforme vocês creem, ela falou assim. E eu pude testemunhar para aquela mulher que o primeiro diagnóstico era Birrage 5, tinha 1% para não ser. O segundo diagnóstico que eu fiz, não, eu vou fazer pelo particular, porque provavelmente deu algum problema. Deu também a mesma proporção para ser maligno, Birrage 4. Mas a última palavra ela veio, e ela veio do Senhor, e não deu um carcinoma, para honra e glória do Senhor. Eu pude ver o livramento do Senhor sobre a minha vida, e esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus a quem eu amo, é o meu Pai amado, ao quem eu não posso diminuir, eu não posso invalidar o milagre que eu vivi. Eu sei que daquele processo ali, eu pude ver livramento do Senhor. O Senhor queria me levar para um Getsemane, o Senhor queria falar comigo para que hoje eu estivesse aqui. Porque o Senhor queria algo pessoal, algo íntimo minho, que eu só conseguiria através daquele Getsemane, porque a Andresa estava distraída. E quando a gente se encontra distraído, o Senhor, você pode ter certeza que se você está distraída, o Senhor vai permitir uma situação para que você volte a se conectar com Ele. Para que você volte a ter intimidade com Ele. Porque o Pai quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E para mim foi muito tremendo, porque a mastologista falou para mim toda a característica de um nódulo maligno, mas ele não é. E eu pude ver. Deus foi tão maravilhoso, porque os que não são redondinhos. Para mim era como se aquilo fosse uma exceção. Então, de repente posso pensar, Andresa, foi um susto, foi um erro, foi algo. Não, foi milagre. Foi o Senhor. Eu não posso dizer que, foi um erro, foi... Não posso desvalidar o que Deus fez na minha vida. E esse é o Deus que nós servimos. Eu quero que você fique com essa palavra. É preciso nós morrer para viver. É preciso ser esmagada, é preciso ser exprimida para sair o verdadeiro óleo. Porque quando sai o verdadeiro óleo, é que traz cura e cura para as feridas. E no Getsemane, se lembre, anote isso. Você não está sozinho. O próprio Pai está com você. E ele se revela, e ele fala, e ele disse, Andresa, a mensagem está concluída, agora você pode falar. E Deus me deu oportunidade de ir em 2 lugares já falar sobre essa palavra, e hoje aqui é a 3ª vez que eu estou falando, ministrando sobre essa palavra. Porque ele morreu
para viver. Ele morreu pelos meus e os teus pecados. Naquele Getsemane ele sentiu dor, ele sentiu toda angústia para entender que eu e você passamos por momentos por dor, momentos de angústia, mas que o Senhor está conosco. Que Ele não nos livra porque Ele nos ama. Minha linda, eu não sei o que você está passando. Eu não sei se o teu Getsemane é o teu casamento. Eu não sei se o teu Getsemane é um filho. Eu não sei se o teu Getsemane é um diagnóstico. De repente, um diagnóstico que ainda você não sabe, ou realmente você já sabe e é um diagnóstico negativo. Eu não sei se o Getsemane que você está vivendo é uma frieza espiritual. Eu não sei se é um momento financeiro. Eu não sei se o teu Getsemane é um momento onde você está se sentindo sozinha. Eu não sei se o teu Getsemane é um momento de depressão. Cada um sabe o seu. E eu queria que você desse nome agora para esse Getsemane. E que você lembre do processo preso, julgado, negado, zombado, crucificado, morto, sepultado. Mas hoje ele vive. E ele está aqui. E ele está aí. Basta somente a gente se entregar. Basta somente a gente aceitar o processo dele. Basta somente dizer, Senhor, eu aceito a tua vontade. Eu aceito o teu querer. No Getsemane ele se revela. No Getsemane ele te dá a palavra, ele te dá direção. No Getsemane ele te carrega no colo. No Getsemane ele colhe as tuas lágrimas, ele te abraça, ele te envolve, porque é como se ele dissesse assim, minha filha, eu sei o que tu está passando. Porque eu também passei por momento de dor, porque eu passei por momento de angústia, porque eu passei momento de sofrimento. Jesus passou um sofrimento tão grande, uma aflição tão grande no Getsemane, que o próprio suor dele pingava gota de sangue. Um fenômeno que só ele viveu, que nós jamais vamos conseguir entender e saber o que é isso. Porque nós somos pequenos, mas ele, que é grande, ele passou por isso para dizer, eu te entendo. Eu sei que está doendo essa ferida. Eu sei que te machucaram, que te feriram. Eu sei que você se encontra perdida, sem direção. Eu sei que você acha que essa situação é o fim. Mas isso é você que acha. A última palavra é dele. É dele. A última palavra é dele. Não é de homens. A última palavra é do Senhor. Somente se permita. Ele é o Deus que cura a ferida. Ele é o Deus que permite a prensa. Porque Ele quer fazer de mim e de você um óleo fresco. Um óleo para trazer cura. Getsemane, ele tem tempo. No Getsemane, Jesus entrou e saiu, entrou e saiu, e entrou e saiu 3 vezes. 3 vezes. E ele dizia para Pedro, não consegui se velar comigo nem uma hora. Ele permite. O Senhor permite, guarde isso, é permissão do Senhor. Se você não pegou com as tuas mãos, tenha certeza que o Getsemane ele tem tempo para começar. E ele tem tempo para terminar. Para mim, foi 14 dias. Eu não sei o que Deus vai fazer, o que pode acontecer na minha vida, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. A misericórdia do Senhor veio e me livrou de um diagnóstico de ser maligno. Foram 14 dias que a vida para mim tornou tão valiosa de uma forma que eu não conseguia mais ver, porque eu estava tão distraída com as coisas desse mundo que eu não conseguia mais dar valor a essa vida aqui, ó, que Ele me deu. Distraída com tantas coisas bobas. O Senhor começou a tratar o meu orgulho. Eu não sabia que eu era tão orgulhosa. E nesse Getsemane o Senhor revelou o meu coração. O Senhor começou a limpar.
porque nós somos falhos. Eu nunca vou me colocar diante de vocês como uma pessoa que está num patamar alto, que não peca e não erra. Quem me conhece, quem está comigo naquele grupo, quem me conhece de perto sabe que eu digo que a Andresa é uma pessoa que erra, que peca, que está em processo, que quer melhorar, que quer mudança, porque eu não aceito. E eu digo para você, não aceite ficar dessa forma, não se conforme. Se permita passar pelo Getsemane. Porque eu sempre digo, Deus, eu quero ser cada dia mais parecida contigo. E para que eu e você sejamos parecida com ele, ser discípulo dele, vai precisar da prensa. Vai precisar. Mas a prensa, ela é necessária. Um verdadeiro óleo fresco vai sair. Adore, glorifique, exalte o nome do Senhor diante de todo esse esmagamento. Porque o louvor move o coração do Senhor. Que essa palavra venha edificar a tua vida. Que você venha glorificar o nome do Senhor. Que você não venha mais fugir ou dizer, nossa, todos me abandonaram, agora eu estou sozinha, não tenho ninguém comigo nesse Getsemane. É preciso ficar só você, entende? É preciso você ficar sozinho. Deus não está permitindo chegar a outras pessoas. É preciso você ficar. E depois que eu tive esse diagnóstico, a vida para mim hoje ela tem um novo valor, uma outra forma de viver. E por isso que eu digo, foi extraordinário. Deus trabalhou muito na minha vida e está trabalhando até hoje. E eu estou aqui testemunhando isso para vocês, para dizer que o Senhor faz. Não importa o que você está vivendo, não importa quão difícil seja a situação, não importa o quão enfermo ou com depressão, eu não sei o que você está vivendo, não importa. Não importa, o Senhor cura, Ele transforma e Ele faz. Só que você depois precisa falar o que Ele fez. Não guarde para você, fale, fale. Outras pessoas precisam ouvir. Eu vou deixar essa live salva. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Eu vou compartilhar essa live também lá no Instagram, esse vídeo. Obrigada a todos vocês que estavam aqui. Que essa palavra tenha falado ao teu coração. E independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, lembre-se, ouça a voz do Senhor. Porque é só um tempo, Getsemane. A hora que o Senhor vê que realmente você morreu, Ele começa a soprar sobre você vida. E uma vida abundante. Eu quero agradecer cada um. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada por você estar aqui. Eu não consegui ler todos os comentários, tudo que as pessoas colocaram aqui. Depois eu vou estar lendo e vou estar respondendo. Como é a primeira vez que eu fiz, eu ainda estou um pouco perdida ali quanto aos comentários. Mas eu quero convidar você a compartilhar essa live com outras pessoas, para que elas venham entender que Getsemane é lugar de morte para que haja vida. Eu morri 14 dias para poder viver e hoje está aqui. E continuo no processo. Continuo no processo. Quero agradecer a Sheila. Olha aqui, vem cá, Sheila. Ai, não me mostra, tá chorando. Vou respeitar que ela não quer que mostre ela. A Sheila está aqui me ajudando. Louvo a Deus pela vida da Sheila. Ela se disponibilizou, está aqui. E foi muito bom ter a presença dela aqui comigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que essa palavra tenha falado com vocês. As meninas do grupo Simplesmente Filha, eu vi que tem várias meninas aqui que, acho que quase todas, né, que estão aqui, participam do grupo Simplesmente Filha. E se você não participa desse grupo e quer participar, você pode estar me mandando um oi pelo meu WhatsApp, quem tem. Quem não tem pode estar me chamando aqui pelo Mercende ou lá pelo Instagram. Pode estar me chamando por lá. Eu passo o link para você estar entrando. Esse grupo, eu não estou levando ali uma religião, uma placa de igreja. Quem está naquele grupo sabe que ali eu estou levando Jesus através do que eu vivi. Estou levando Jesus através das minhas experiências. Estou levando a palavra do Senhor.
porque é a palavra que a gente precisa. Então, quem está no grupo sabe que ali é uma maneira de levar a palavra e tem sido bênção. Essas mulheres que estão ali têm recebido testemunho. Eu louvo a Deus para a vida de cada uma de vocês. Eu amo a vida de vocês e vocês são bênção do Senhor. E se vocês estão ali no grupo, é porque vocês estão com desejo de ouvir a palavra e de realmente ser transformada. Porque quando eu levo a palavra ali para vocês, primeiro ela passa aqui. Primeiro ela corta aqui, primeiro o Senhor fala comigo. Então é processo, eu estou em processo, você está em processo. E nós só vamos chegar na eternidade quando a gente passar tudo que a gente tem para passar por aqui. Então, não largue o Getsêmani, não largue a cruz. Somente se lance, adore, glorifique. Converse com Ele. E depois, para ouvir o Pai. Eu quero orar. Irmã Cleusa, eu vou deixar a live salva, tá? A irmã entrou agora, mas eu vou deixar a live salva. Deus abençoe a vida da Joana, Josué, Edilene, a Rita, a Andréia, a Sirlene, a Dânia, a irmã Maristela, a Lídia, a Ana, a Rosana. Não vou conseguir falar o nome de todos. A Regis, Cláudia, a Clarice, todas que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer uma oração e a gente vai encerrar. A Sheila vai me ajudar aqui. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, pela tua palavra, Senhor, pelo livramento que tu deu na minha vida. E eu te peço, Senhor, o mesmo livramento que tu deu na minha vida, Senhor, livra todas elas que precisam, Senhor. Que elas possam, Senhor, ser ministradas através desta palavra. Que em tudo, Senhor, teu nome venha ser glorificado, adorado, exaltado, Senhor. Encoraja, capacita cada uma das tuas filhas, Senhor. Independente do Getsêmani, Senhor, que elas estão vivendo, que elas estão passando, onde está trazendo dor, angústia, dor na alma, Senhor. Que elas venham entender que é um tempo. É um tempo de morte, é um tempo de cura, para que haja vida, para que haja um novo fôlego, para que toda a distração que estava acontecendo, Senhor, venha cair por terra, Senhor, e que venha ter sopro de vida, alegria. Coloca alegria, Senhor, um novo cântico, Senhor, nos lábios da tua filha, um sorriso, Senhor. Abre o olhar espiritual que elas possam ver, Senhor, a direção que o Senhor tem dado, Senhor. Alinha todas as coisas, encaminha, Senhor, e que em tudo o teu nome venha ser glorificado. Eu te peço, eu te agradeço, Senhor, abençoa cada mulher, aquelas que estão ouvindo e aquelas que vão ouvir, Senhor, que elas sejam edificadas com essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês. Se quiser, tira um print pra gente depois estar compartilhando. E nessas simples palavras, é o meu jeito, quem me conhece sabe, é o meu jeito. Daqui a pouco eu tô chorando, daqui a pouco eu tô rindo, mas é assim mesmo, dá tudo certo no final. Que o Senhor venha ministrar o teu coração. Essa é a intenção, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Vou deixar salvo aqui, vou já colocar também lá no Instagram e vou colocar lá no grupo Simplesmente Filha. Paz do Senhor, amo a vida de vocês. Agora a Sheila me ajuda a encerrar aqui, né, Sheila? Como é que faz?